Olá, bem-vindos à primeira aula de planejamento de obras. Os objetivos dessa aula é basicamente aprender o que é o planejamento de obras, né? Bem como a sua importância. A gente vai aprender também as etapas de um projeto gerencial de construção, né? E o que é o ciclo PDCA, no que consiste esse ciclo PDCA. Então, esses são os objetivos da presente aula. Então, a gente começa, né, com uma pergunta. O que é exatamente o planejamento de obras, né? Basicamente, o planejamento de obra, ele visa a melhor escolha de tudo que envolve uma obra, tá? Então, mão de obra, equipamento e material. Então, planejar uma obra consiste em escolher muito bem a mão de obra, o equipamento e o material. Então, o planejamento de obra serve para quê, né? Então, o planejamento de obra ele serve para a gente conseguir o melhor custo-benefício. Então, o que eu preciso fazer para planejar uma obra, né? Quais são as etapas envolvidas, né, no planejamento de obra? Então, a primeira coisa, é necessário diversos estudos, né? É muito importante conhecer como se faz uma obra, né? Então, isso é um conhecimento adquirido nas outras disciplinas do curso. Então, é muito importante conhecer como se faz e também as opções disponíveis de construção que existem na região, tá? Mas também não só as formas de construir, mas também os materiais, né? Os equipamentos utilizados, né? Então, é muito importante conhecer o que se tem na região, bem como conhecer os custos envolvidos, né? E também uma pesquisa de preço de tudo. Então, planejar é conhecer as opções disponíveis e ter em mente como que cada opção de construir funciona, né? Então, é muito importante que o planejador conheça as etapas, né? As etapas e as opções disponíveis na região também. Bom, então o que é controle de obra? A gente viu o que é planejamento de obra e o que é controle. O controle é uma etapa posterior ao planejamento. Então, o planejamento ele basicamente consiste na etapa anterior à construção do empreendimento. Já o controle ele é depois do planejamento, né, quando está acontecendo a execução da obra, e consiste em verificar se o que foi planejado está correspondendo à realidade. Então, é necessário, basicamente, verificar se o cronograma físico-financeiro está batendo com o que foi planejado, se a produtividade da mão de obra está batendo com o que foi planejado, e, basicamente, aplicar a correção no caso de divergência, né? Se for constatado divergências, basicamente, é necessário aplicar elementos de correção. Então, é nisso que se consiste o controle de obra. Bom, basicamente, o planejamento de obra tem relação com outras etapas, né? Então, por exemplo, o planejamento de obra tem relação com o prazo de uma obra, quanto tempo vai demorar essa obra, com o fluxo de caixa, com o lucro e com o custo. Então, assim, a gente pode dizer que uma obra mal planejada pode acarretar em atrasos, em custos elevados, em perdas e baixa qualidade de produtos, né, de aquisição de produtos. Então, basicamente, se o planejamento for bem feito, a gente pode ter aí um conhecimento pleno da obra, a gente pode detectar situações desfavoráveis, a gente pode tomar decisões com maior rapidez, a gente pode otimizar a alocação de recursos. Então, às vezes, eu planejando uma obra, eu posso ver que uma equipe ela pode ser deslocada para outro setor, ou às vezes eu posso contratar um maior número de pessoas para trabalhar numa etapa da obra que vai agilizar e vai diminuir o prazo total da obra, enfim. Então, um bom planejamento permite uma otimização na alocação de recursos. Também o planejamento ele permite, né, ele dá uma referência para que eu possa acompanhar a obra. Então, eu preciso ter números, né? Então, assim, no primeiro mês eu
preciso de quanto de execução, no segundo mês, quanto. Então, só com o planejamento que é possível ter uma referência para acompanhamento. Uma referência para metas também, né? Quais são as minhas metas, né? O que eu preciso ter feito no primeiro mês, no segundo mês. E também permite acumular dados, né? Sobre aquela obra, para que esses dados possam ser usados como referência em outras futuras obras. Então, basicamente, o planejamento é importante, né? Então, a gente falou da importância e da relação que o planejamento tem com outras etapas, com outras vertentes aí de uma obra. Basicamente, a gente vai aplicar o conceito de projeto gerencial, né? Então, a gente está acostumado numa obra, quando a gente fala em projeto, a gente sempre pensa nos desenhos, a gente pensa nas plantas, nos cortes, né? Então, a gente vai aplicar, né, usar uma conceituação diferente para projeto, né? Então, a gente vai falar de projeto gerencial. Então, o projeto gerencial ele pode ser aplicado para coisas temporárias e únicas, que é o caso da construção. Uma construção ela é temporária, ou seja, ela tem o início e o fim bem definido, e ela é única, né? Não é uma produção em massa, né? Não é uma linha de montagem que se produz ali vários carros iguais. Então, a construção não. Ela é única, né? Ela tem o início e o fim bem definidos, ela começa e termina, tem data para começar e tem data para terminar, ou seja, não é um ciclo, né? E também não é uma produção em massa, né? Não é uma linha de montagem. Então, esses dois itens, né? Essas duas características, melhor dizendo, o fato de ser temporário e único faz com que eu consiga aplicar os conceitos de projeto gerencial, né? Em uma obra. Então, basicamente é isso. Eu vou aplicar os conceitos, né, de um projeto gerencial. Para ficar bem claro, né, o que é e o que não é e onde eu posso aplicar o projeto gerencial, eu trouxe alguns exemplos, né? Então, a construção de um galpão para armazenamento de grãos, isso é um projeto. Agora, a movimentação diária dos grãos no equipamento, isso não é um projeto, isso é uma operação continuada. Então, eu vou ampliar uma usina de concreto. Isso é uma obra, tem início e fim bem definidos, então é um projeto. Agora, a operação cotidiana da usina de concreto, né, a fabricação do concreto no dia a dia, não é um projeto, é uma operação continuada. Outro exemplo, a instalação de uma fábrica de peças pré-moldadas é um projeto. Agora, a fabricação das peças pré-moldadas não é um projeto. A construção de um hotel é um projeto. Já a operação e manutenção do hotel não é um projeto. Então, se é projeto, que é o caso das obras, a gente vai aplicar basicamente as técnicas de gerenciamento de projeto. Então, agora a gente vai falar. Então, a gente já conceituou, né, projeto. Então, a gente vai tratar a obra como um projeto gerencial. Então, a gente pode começar falando sobre o ciclo de vida, né? Então, o projeto, ele tem vários estágios, né? Ele tem, na verdade, 4 estágios, né? Tem o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4. Então, assim, a gente vê que o estágio 3, ele é o que apresenta maior consumo de tempo, né? Então, eu tenho aqui, ó, o fim do estágio 4, eu vou ter terminado a minha obra. Aqui eu tenho o estágio 3, o estágio 2 e o estágio 1. Então, o meu projeto ele vai estar concluído assim que eu terminar o estágio 4, ele atingir 100%. Então, aqui eu tenho o percentual de executado, né, de concluído, e aqui eu tenho o tempo. Né? Então, depois de um tempo, eu vou ter um pequeno percentual, aí no estágio 2 já correu mais um tempo, eu vou aumentando o percentual de concluído. No estágio 3, né, passou a maior parte do tempo aqui no estágio 3, então tem um salto bem grande aqui no percentual de concluído. E por último, o estágio 4, em que eu atingo 100% de conclusão. Então, agora a gente vai falar no que consiste cada estágio, né? Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Então, o estágio 1 é aquele primeiro. Então, eu vou definir o escopo, né? Qual é o meu programa de necessidades, né? O que eu pretendo alcançar com esse projeto. Depois, eu vou
formular o empreendimento, eu vou dividir em lotes, eu vou dividir em fases, né? Quais são as fases desse empreendimento, eu vou pesquisar as formas de contratação e vou fazer estimativas de custos e também de viabilidade, né? No estágio 1 eu vou analisar se isso vai ser viável de se fazer ou não. Também no estágio 1 que se faz a identificação da fonte orçamentária, de onde vai vir esse dinheiro, recurso próprio, eu vou fazer um empréstimo, um financiamento. Então, tudo isso eu vou decidir no estágio 1. E também no estágio 1 que eu vou fazer um anteprojeto e também vou fazer um projeto básico. No estágio 2 eu começo a refinar essa minha proposta. Vou fazer um orçamento analítico, né? Um orçamento mais detalhado, com as quantidades já levantadas. Eu também começo a fazer o meu planejamento de tempo, né? Já faço ali o levantamento do tempo, também começo a pensar na equipe, né? Baseado no tempo que eu pretendo concluir. Então, tudo isso tem a ver com planejamento, eu faço no estágio 2. E também eu vou, basicamente, transformar do projeto básico, que tinha sido feito no estágio 1, em projeto executivo. Eu vou detalhar esse projeto básico. Aí vamos para o terceiro estágio. O terceiro estágio, como a gente viu aqui, é o que demanda mais tempo, né? Então aqui eu tenho mais tempo a maior parte do tempo é no estágio 3. Então basicamente é onde se inicia as obras, né? Eu vou ter ali a administração contratual, vou ter as montagens, as instalações elétricas e sanitárias, bem como a obra em si. É no estágio 3 que eu vou fazer o controle da qualidade, que eu vou administrar o contrato e também vou fiscalizar a obra. E por último, a gente tem o estágio 4. Basicamente, eu vou fazer teste de operação, vou testar se as tubulações estão funcionando, se tem vazamento, vou fazer a inspeção final e começa a etapa de transferir responsabilidade, né, de entregar essa obra. Também vou fazer as liberações de retenção contratual, resolver as pendências e fazer o termo de recebimento. Basicamente, são esses os estágios, né, do ciclo de vida de um projeto. Projeto aqui a gente está tratando, lembrando, né, que a gente está tratando uma obra como um projeto. Bom, ainda continuando, a gente tem uma coisa que é muito importante que se tenha em mente. Quando a gente está fazendo a gestão de uma obra, é muito importante a gente ter o princípio, né? A gente sempre lembrar do princípio da melhoria contínua. Então, basicamente, o planejamento ele deve ter um sistema de controle para que eu permita fazer a aferição e o ajuste. Então, isso aqui eu sempre faço numa obra. Isso é cíclico, né? Isso aqui é uma técnica, é um princípio de melhoria contínua e eu preciso sempre aplicar numa obra. Então, é o ciclo chamado ciclo PDCA. Então, o P ele vem de planejar. O D é de desempenhar. O C é checar e o A é agir. Então, eu sempre vou aplicar esse princípio, né, o princípio da melhoria contínua, quando eu estiver fazendo a gestão de um empreendimento. Então, o primeiro passo aqui, eu vou planejar, depois eu vou desempenhar, né, eu vou executar a atividade, depois eu vou checar ou controlar, então eu vou ver se o que foi planejado está sendo de fato executado, e com base na minha checagem, no meu controle, eu vou agir. E depois eu refaço o planejamento e continuo a desempenhar, checar e agir. Então, eu sempre tenho que estar controlando, verificando, planejando e reformulando, né? Então, isso aqui é cíclico. Então, PDCA, planejar, desempenhar, checar e agir. Então, a gente pode analisar aqui o planejar. Então, o que eu faço no planejamento, né? Eu vou estudar o projeto, muito importante que eu saiba tudo do projeto. Eu vou definir a metodologia. Vou gerar um cronograma, né, de programação. Então, eu vou estudar o projeto, definir a metodologia e vou gerar um cronograma. Na etapa aqui, eu vou informar, na etapa de desempenho, né, desempenhar, eu vou informar a equipe, vou fazer a motivação e vou executar a atividade. Na etapa de controle, eu vou aferir o resultado, né, fazer, por exemplo, medições, verificar os itens que foi realizado. E vou comparar isso com o que foi planejado, vou comparar isso lá com o meu cronograma. Bom,
Se isso não estiver de acordo com o que foi planejado, eu vou implementar ações corretivas, né? Então, a equipe está produzindo pouco, por quê, né? O que está acontecendo? Eu tenho que contratar uma equipe nova, tenho que contratar mais pessoas, enfim. Então, eu vou agir, vou implementar ações corretivas. Depois eu refaço meu planejamento e isso é o tempo todo, né? Na gestão de uma obra, eu sempre vou fazer isso. PDCA, planejar, desempenhar, checar e agir. Então, aqui a gente tem, basicamente, definido, né? Então, aqui as etapas, né? O planejamento, o desempenho, a checagem e a ação. E aqui a gente tem o que é necessário fazer em cada um desses itens, né? É muito importante ter esse princípio, né? O princípio da melhoria contínua em mente. E isso tem que ser feito, né? Eu sempre tenho que checar tudo, né? Que se faz uma obra, tem que ter levantamento ali dos dados para que eu possa conferir, né, o que está sendo executado, ou melhor, para que eu faça uma comparação entre o que de fato está sendo executado e o que foi planejado. Isso é o movimento cíclico. Então essa foi a aula de introdução e a referência, né, para essa aula foi o livro Planejamento e Controle de Obras, do Aldo Doria Matos. É isso, obrigado e até a próxima.